Nós precisamos aprender a lutar pelas nossas famílias. Né? E diz, nós fizemos isso por nós, pelos nossos filhos, pelas nossas casas. E observar e reconhecer que ao longo da Bíblia nós temos um padrão sendo formado. De pessoas que entendiam a prática do jejum e preenchiam a expectativa de Deus. Dito isso, segunda coisa que eu quero trabalhar. Atitudes certas e erradas no jejum. Em Mateus 6, Jesus está dizendo, não façam como os hipócritas que querem ser vistos pelos homens. Jesus diz, eles já receberam a recompensa. O que é que Jesus está dizendo? O que você mais queria que as pessoas te vissem, pronto, te viram. O que você queria é ser aplaudido, ponto, você foi. Recebeu o que você queria, mas você não vai ter nada mais além disso. Aliás, no início do capítulo 6, no verso 1, Jesus diz, guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de seres vistos por eles. E diz, de outra sorte, não tereis galardão junto ao Pai Celeste. Ele está dizendo, se a gente fizer a coisa certa do jeito errado, ela não funciona. Ela não nos leva a um lugar de resultados. Então nós precisamos entender que, embora jejuar seja a coisa certa, seja a expectativa de Deus, a expectativa dele também envolve que a gente entenda como fazer a coisa certa do jeito certo. Mas nós, como igreja, temos tendência de ir a extremos. A gente olha alguns que erraram em algumas coisas e parece que a gente quer desassociar totalmente, até do que de certo, aquelas pessoas que erraram faziam. Por exemplo, em Lucas, no capítulo 18, no versículo 12, Jesus fala de um fariseu que sobe no templo, começa a bater no peito, se orgulhar, dizendo, eu jejuo 2 vezes por semana. Pergunta, era errado jejuar 2 vezes por semana? Jesus nunca falou isso. Errado era ficar se orgulhando disso, ou como diria no interior, se metidando. Errado era a atitude e não a prática. E para você ter uma ideia como a igreja teve o bom senso de separar as coisas, a Didaquê, que é uma das literaturas, tirando obviamente o texto bíblico e sagrado mais antigo da história da igreja, é considerado o mais antigo catecismo cristão escrito, registrado, orientava os cristãos a também jejuarem 2 vezes por semana, mas de preferência evitarem o dia em que os religiosos ou os hipócritas faziam isso, só para não ser associado com eles. Mas eles tinham a capacidade e o bom senso de dizer, a gente consegue segurar os mesmos 2 dias por semana, mas nós não vamos agir como eles agiam. O problema é que muitas vezes a gente acaba indo a extremo. Tem gente, né, até porque ao longo dos séculos, a igreja romana acabou transformando o jejum no mero ritual, numa imposição coletiva, em datas específicas, na ideia de penitência, que não tem nada a ver com o que nós vamos ensinar aqui. Parece que, de alguma forma, os cristãos reformados disseram, vamos deixar esse negócio tudo de lado. E tem gente jogando, junto com a água suja da banheira, o bebê, jogando fora, o que não precisava. Deus nunca quis que a gente descartasse o jejum. Ele só quis que a gente fizesse de forma correta. Então vamos entender alguns princípios básicos. Qual é a razão primária do jejum? Todo dia um irmão falou para mim, pastor, eu vou dizer para o senhor, eu não gosto de jejuar não, porque eu passo fome. Eu olhei para ele e falei, sério? E eu falei, e a ideia não era essa mesmo? Qual o propósito do jejum quando você nega não só o alimento, o sustento, mas o prazer à sua carne? É a ideia de mortificação da carne, o que é pregado nas Escrituras. A Bíblia fala sobre negarmos a nós mesmos, a Bíblia fala sobre morrermos para nós mesmos, sobre estarmos crucificados com Cristo, a Bíblia fala sobre massacrarmos a nossa carne, e a ideia começa daí. Então, irmão, não tem como você pensar num massacre que te faça se sentir bem. Agora, é lógico, pessoas que têm uma dieta mais saudável ou que se preparam para um jejum vão sofrer menos. Porque boa parte do sofrimento do jejum é a desintoxicação que a gente passa de uma má alimentação que a gente tem, principalmente em épocas de comida industrializada. Pastor Francisco, desde que eu conheço ele, tem o mesmo peso, a mesma dieta, né? Firme, rigorosa. Eu perguntei para ele, Francisco, quando você decide entrar por jejum, anos atrás, você tem dor de cabeça? Ele falou, não. Eu falei, não acredito.
Ele falou, porque não como que nem você. Né? Então, alguns vão sofrer menos. Mas, gente, é muito difícil dizer que a pessoa vai parar de comer e que ela vai ficar bem. Porque, tirando o massacre da carne, a Bíblia define o jejum como afligir a alma. Todo dia o irmão falou, não, pastor, eu não gosto de jejuar que eu fico mal-humorado. Falei, sério, estou tentando achar um que fica feliz, rindo porque não comeu. Agora, o que a gente tem que pensar não é no massacre da carne ou na aflição da alma. É no que isso faz pelo nosso espírito. Porque, na verdade, essa morte da carne, essa aflição da alma, é para tirar de cima do nosso espírito um entulho que nos impede de ter uma conexão melhor com Deus. Toda a relação do homem com Deus, ela envolve o nível do espírito. Jesus diz, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito.